Olá, tudo bem com vocês? Espero que sim. Meu nome é Milena Rodrigues e sejam muito bem-vindos. Aqui eu falo muito sobre autoconsciência, trago alguns ensinamentos baseados na psicanálise, programação neurolinguística e hipnose clínica, e também trago muitos assuntos sobre o transtorno de personalidade narcisista parental, tá? Como filha de narcisistas, eu tenho muitas histórias para contar para vocês, mas hoje o assunto é outro. Então, se você gosta desses assuntos e querem se entender um pouquinho melhor, entender do assunto para adquirir mais autoconsciência, mais conhecimento e adquirir conhecimento à sua vida, trazer conhecimento à sua vida para que você possa crescer como pessoa, fique aqui, assista esse vídeo, assista outros vídeos que eu vou trazer muito assunto para vocês diversos, tá? E sempre que puderem, tiverem a oportunidade, vão em busca de conhecimento, vá em busca de conhecimento, compre um livro, leia um e-book, assista vídeos, não vídeos que acabam estragando e corrompendo a sua mente, né? A gente está em um momento de muito acesso à informação, a gente está com internet disponível o tempo inteiro, né? Celular, notebook, tablet, acessível o tempo inteiro. Entretanto, a gente fica meio que viciado em vídeos curtos, vídeos que não trazem conhecimento, que não agregam à nossa vida. E isso vem causando. Ainda mais em adolescentes, a gente vê muito isso, em adultos também, né? Mas mais em adolescentes, o apodrecimento cerebral. Né? Se a gente olhar um pouquinho para trás, a gente vê que na década de 80, 90 e antes, a gente tinha muito mais conhecimento. A gente, nossas escolas, mesmo escolas públicas, antigamente tinham um ensino superior ao que a gente vê hoje. Hoje em dia, existe um empobrecimento tanto a nível escolar, né, de matérias mesmo, de conhecimento. Eu vejo mesmo pelo meu filho que é adolescente, na época dele ele está na nona série, na época que a gente tinha equivalente ao primeiro colegial, né, mais ou menos isso, eu vejo o empobrecimento de conhecimento nas escolas, coisas que a gente aprendia na quinta, sexta série, eles estão aprendendo agora no oitavo, nono ano. Então a gente vê um empobrecimento muito grande de conhecimento. Então, você que está viciado nesse tipo de vídeo curto, que não traz conhecimento para a sua vida, comece a se focar um pouquinho mais em vídeos que agreguem conhecimento à sua vida, que tragam informações, que tragam percepções diferentes, que agreguem à sua vida, à sua evolução enquanto ser humano, enquanto pessoa, enquanto adulto funcional, né? Porque esses vídeos curtos são feitos exatamente para isso, para empobrecer a mente humana. Isso vai ocorrendo em desgaste cerebral, em falta de aprendizado. Algumas partes do cérebro vai ficando empobrecida, né? É o que fala que é o apodrecimento cerebral. É o que está acontecendo, que a gente vê muito, né? Pergunta simples, eu gosto de assistir alguns vídeos que o pessoal faz pergunta nas ruas, coisa simples, em que continente, por exemplo, fica o Brasil? As pessoas não sabem responder, então você vê o empobrecimento a nível cultural, a nível de informação, tá? Então, você agregue mais a sua vida. Se você perceber que você está muito viciado nesses vídeos curtos que não trazem conhecimento e informação, mude o tipo de conteúdo, porque só depende de você. Ninguém vai pegar um livro e dar na sua mão. Ninguém vai pegar e falar assim, ó, eu trouxe uma matéria aqui para você, leia essa matéria, ou leia esse livro. Não, é você que tem que fazer por você. O quanto você quer crescer e se desenvolver enquanto ser humano, depende de você. Você quer ficar estagnado onde você está? Tá bom assim? Então tudo bem, continue. Você quer adquirir mais conhecimento para crescer, se desenvolver tanto emocionalmente quanto financeiramente, quanto a nível de relacionamento interpessoal? Então enriqueça a sua vida, isso depende só de você. Então, pegue um livro para ler, abra o Google, né? Antigamente a gente tinha o dicionário ó, sempre à mão, o Aurélio. Eu lembro na minha época de escola de primeira, segunda série, que a gente tinha que pegar os dicionários enormes, assim, para aprender palavras novas. Então, a gente tinha
um nível de conhecimento muito superior ao que a gente tem hoje. Entretanto, hoje em dia a gente tem uma facilidade muito maior para adquirir conhecimento. Antes, para fazer trabalhos, por exemplo, eu tinha que ir às bibliotecas, pegar vários livros para poder fazer um trabalho. Hoje em dia a gente não precisa. Tem o Google à nossa mão, né? O que substituiu bastante o dicionário. Então já é uma grande facilidade para a nossa vida. Então, hoje em dia a gente só não aprende se não quisermos, né? É tudo muito fácil, porém as nossas escolhas não estão sendo escolhas saudáveis. E as suas escolhas estão sendo escolhas saudáveis? Pense nisso um pouquinho, tá bom? Então hoje eu vou falar brevemente sobre como funcionam as crenças, como são criadas as crenças na nossa mente, no nosso cérebro, tá? Como eu já disse em outros vídeos, vocês podem assistir aí no canal, nós somos movidos por nosso inconsciente. Engana-se quem acredita que é a nossa mente consciente que move a nossa vida. Sim, quando a gente tem consciência do que está ocorrendo no nosso inconsciente, sim, a gente consegue fazer escolhas mais sábias, escolher caminhos melhores, relacionamentos mais saudáveis, entre outros aspectos. Escolher quem fica ou não em nossa vida, tipos de pessoas que a gente quer ao nosso lado que possam agregar. Então, a gente faz escolhas a nível consciente, sim. Mas, se a gente não prestar atenção aos nossos movimentos, às nossas falas, às nossas atitudes, a quem a gente permite estar ao nosso lado, a gente vai acabar sendo movido sem perceber pelo nosso inconsciente. Então vamos lá. Como as crenças são formadas? A nossa mente, o nosso cérebro, ele aprende por repetição e imagens. Repetição e imagens. Isso, repetido diversas vezes, vai criar uma crença. Por exemplo, você cresceu em um ambiente religioso, com regras rígidas. Não estou falando de Bíblia, eu estou falando de dogmas, de doutrinas, tá? Então, vamos separar Bíblia, conhecimento, cristianismo, da religiosidade. Embora o cristianismo faça parte da religião, a gente vê que que os homens acabaram criando muitos dogmas e doutrinas em cima ali de um conhecimento mais amplo, né? De um conhecimento que seria para autodesenvolvimento. Então, eu não vou falar aqui sobre a Bíblia, tá? Estou falando sobre religiosidade, doutrinas, tá? Criadas por homens com base em textos isolados. Então, cada uma religião tem a sua doutrina, tá? Nem sempre tem a ver com a contextualização bíblica. Às vezes se pega textos isolados para criar uma doutrina ali fora daquele contexto. Às vezes a Bíblia no contexto inteiro está querendo dizer uma coisa, mas um texto isolado pode servir para criar-se uma doutrina e é assim que acaba acontecendo em muitos casos. Por isso essa divergência de religiões, né? Por isso esse crescimento de muitas religiões. Enfim, então que se separe Bíblia de religiosidade, tá? Então eu estou falando de crenças aqui, então vamos lá. Crenças. Aqui eu estou dando um exemplo da religião. Isso serve para televisão, serve para cursos, serve para matéria que você vê na internet mesmo, para tudo, tá? Então, quando você começa a ver e ouvir um conteúdo muitas vezes, repetidas vezes, no caso da religião, vai criar um medo. Esse medo, por exemplo, se você não fizer parte dessa religião, você vai morrer no Armagedon, ou então você vai ir para o inferno, ou então você não vai ir para o céu, você vai morrer, sua alma vai ficar vagando eternamente. São várias crenças, tá? Que não estou falando de uma específica, eu estou falando de todas, então, de determinadas crenças. Isso vai causar um medo em você. O seu sistema nervoso vai ficar ativado e você, nessa sensação de eu acredito nisso, se eu não fizer parte dessa religião, ou eu vou para o inferno, ou eu não vou viver no paraíso, ou eu vou ficar vagando eternamente, isso vai criar uma crença em você, porque você está indo ali frequentemente à religião, né, às reuniões da sua igreja, seja ela qual for, e isso vai criar uma crença na sua mente. Essa crença vai desenvolver um medo, porque você vai pensar, a crença está lá no inconsciente, vamos lembrar do que eu já falei anteriormente, são registros arcaicos, registros antigos na sua mente inconsciente, que é o que move sua vida. Então, vamos supor que você saia de determinada religião.
sua mente ainda está com aquela crença ali rodando na sua cabeça. Então, qualquer coisa que você fizer e acontecer algo errado aqui, você automaticamente vai associar a isso. Ai, isso aconteceu comigo porque eu parei de ir na igreja. Ah, isso aconteceu comigo porque eu deixei de obedecer meu pai e minha mãe. Tá? Aqui estou dando exemplos diversos, tá? Então, essa crença foi formada através da repetição e de imagem, repetição, imagem, repetição, imagem. Criou a crença. Então, qualquer coisa que acontecer dali para diante, você vai acreditar que isso aconteceu porque sua mãe falou, porque você saiu da igreja, ou porque você não obedeceu o pastor, ou você não fez isso ou aquilo. Então, são diversos exemplos que pode ser dado, você mesmo pode ter algum exemplo aí agora na sua mente, tá? Algo pode ter vindo à sua mente agora que faça sentido. Então, o nosso cérebro aprende por repetição e imagem. É como uma programação, né? A programação neurolinguística, ela age exatamente nessa parte neural que desfaz essas crenças, que pode ser, por vezes, prejudicial à sua vida. Por exemplo, você pode acreditar que sim, você vai ser destruído, ou que você vai morrer em uma determinada guerra, ou que se você fizer isso vai acontecer aquilo, porque já tem uma crença lá na sua mente. Enquanto você não observar essa crença e o porquê isso te traz medo, te traz angústia, não observar a emoção que vem junto com essa crença, você vai continuar sendo dominado por essa crença. Seu inconsciente vai continuar dominando a sua vida e você vai acabar caminhando sem a autoobservação, caminhando sem essa consciência de que algo está prejudicando a sua vida, né? Sem se dar conta de que essa crença está prejudicando a sua vida. Então, a programação neurolinguística, ela vai agir exatamente aonde está essa memória, essa repetição, e vai dar um novo significado. Então, isso de forma consciente, a gente dá um novo significado, e essa química neural do medo, ela vai se desfazer. Essa é a emoção negativa, seja angústia, medo, tensão, pânico, ela vai se desfazer, porque você vai mexer ali naquela crença. O que te levou a ter essa crença? Por que você acredita que esse é o caminho? Ou então, por que você acredita que aquele é o caminho? Quando você faz essa observação de forma consciente, algo ali dentro de você já vai ser movido, já vai ser mexido, já vai ser ressignificado. A programação neurolinguística, ela age nessa parte neural, né? Mas, infelizmente, é assim que algumas crenças negativas, elas ficam fixas na sua mente através de programação que vem. Essa programação é através de repetição, tanto de palavras quanto de imagem. Assim como quando você começa a fazer uma coisa de forma recorrente ou diária, você fica muito bom naquilo que você faz, né? Por exemplo, agora eu quero escrever um livro, mas eu não sei como escrever um livro. Então você começa pela primeira frase, né? E essa primeira frase vai ser um pouquinho difícil no começo. Depois você vai, no segundo dia, escrever uma segunda frase. Daqui a pouco você vai estar escrevendo uma página inteira, daqui a pouco um capítulo inteiro, e daqui a pouco você vai escrever, quando você terminar o primeiro livro, você vai ver que vai escrever o segundo, terceiro, quarto livro, super rápido, de forma fácil, porque o seu cérebro já conseguiu entender o funcionamento, como funciona. Então, você fazendo esse exercício diário de escrever um pouquinho a cada dia, você vai ficar tão bom naquilo que você vai fazer até sem perceber. E é assim que se desenvolve as crenças, os padrões. Isso serve também para os trabalhos. Vamos supor, você começou um trabalho novo, no começo você não sabe como fazer, mas daqui a pouco você vai ficar muito bom naquilo, né? Porque você repetiu diversas vezes aquele mesmo padrão. Você repetiu diversas vezes aquele mesmo trabalho. E aí você fica muito bom naquilo. Agora, se alguma crença dentro de você, algum padrão de comportamento que você está tendo agora está prejudicando a sua vida, saiba que você pode mudar isso através da reprogramação mental, através da hipnose clínica também, e mesmo entendendo alguns padrões pela psicanálise também, que daí vai investigar o que aconteceu lá na sua infância, que está movendo sua vida agora, tá bom? Então, é assim, se você quer mudar sua vida, determinados padrões, e quiser, eu faço atendimento também com a PNL, psicanálise e
também hipnose clínica. Então você pode entrar em contato comigo através do e-mail abaixo aqui e deixar eu marco para você a sua sessão, tá bom? A gente dá início à sua sessão. Tem alguma crença limitante? Tá sentindo insegurança? Tá sentindo que sua vida tá travada em algum aspecto? Eu posso te ajudar também, tá? Então, não deixe de olhar para você com carinho, observar quais são essas crenças que estão te limitando, da onde vir, e só de você fazer esse processo consciente de se observar determinados padrões comportamentais, você já consegue ir aos poucos desfazendo. Do mesmo jeito que uma crença é estabelecida, ela pode também ser deletada, ela pode ser também modificada ou ressignificada. Você pode dar o foco de um determinado padrão para outro determinado padrão mais saudável, mas você precisa fazer isso diariamente para que o seu cérebro possa registrar um novo caminho, uma nova forma de ver, uma nova forma de fazer. Isso vai depender de você, não depende de mais ninguém. O terapeuta ajuda? Ajuda, mas você tem que ter a consciência de modificar velhos hábitos, tá bom? Hoje é isso. Se você gostou, está gostando dos vídeos, deixe seu curtir, compartilhe, comente, que ajuda bastante. E é isso. Essa é a dica de hoje e esse é o ensinamento de hoje, como as crenças são criadas na sua mente. Tá bom? Muito obrigada e até a próxima. Um beijo, fiquem com Deus.